Deus consegue transformar algo que até pode vir à nossa vida como sendo algo mau, algo que nós não desejamos, algo que às vezes nem sequer estávamos preparados para isso, mas a palavra de Deus está-nos a ensinar que mesmo esse tipo de situações que não são boas, produzem coisas boas para a nossa vida. O que Jesus está a ensinar é que mesmo nesse processo, enquanto filhos de Deus, nós podemos ter bom ânimo. Porque Ele não nos deixa para lá lidar com as coisas na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Ele deixa a sua paz connosco. Podemos ter a certeza e a convicção que Deus é por nós. Que Ele está connosco no meio da situação. A mesma chuva, os mesmos rios, os mesmos ventos combateram as duas casas e a que ficou de pé foi a que estava edificada sobre a rocha. Então Jesus é a rocha, nós precisamos de edificar sobre a rocha. Então nós precisamos de fazer mais do que apenas ser ouvintes, nós precisamos ser praticantes do ensino que Jesus traz à nossa vida. Isso diz-nos que nós precisamos fazer escolhas, precisamos de ajustar o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de acordo com a palavra de Deus. A forma como nós pensamos é muito importante. E somos nós que decidimos como é que nós vamos pensar. Como é que nós vamos lidar com as tais adversidades que vêm à nossa vida? Como é que vai ser o nosso pensamento? Como é que nós vamos encarar isso? É uma decisão nossa. Deus tem perfeita vontade para nós. Deus tem plano A para as nossas vidas. Nós precisamos de não nos conformar, não aceitar. Nós precisamos de determinar que se não foi Deus que deu, eu não tenho de aceitar. Eu não tenho de me conformar com aquilo que não vem de Deus. Então a dor e a adversidade são coisas passageiras, da mesma forma como os céus e a terra são passageiros. Mas a palavra de Deus e a promessa de Deus para a nossa vida são eternas. E isso fala-nos do todo. Nós precisamos olhar para o todo. Uma simples dor de cotovelo, de ter batido com o cotovelo em alguma coisa, causa dor. E essa dor consegue o nosso foco. Da mesma forma, qualquer adversidade, quando ela surge, vai conseguir o nosso foco. Mas isso não fala de ver o todo. O todo diz para não nos conformarmos com a dor e com a adversidade, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O todo diz que quem escuta as palavras de Jesus e as pratica, mesmo que se levantem problemas para combater a sua vida, eles irão permanecer de pé. O todo diz que mesmo no meio das aflições nós podemos ter bom ânimo e experimentar a paz de Deus. E o todo fala então de vitória, fala de alcance, fala de cura, fala de prosperidade, fala de restauração, fala de bênção. Abençoar-te-ei e farei de ti uma bênção. Deus tem o melhor para nós. Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, Ele tem todo o poder, para Ele nada é impossível, e esse é o Deus que nós servimos, mas nós não somos apenas seus servos. Ele é o nosso Pai, o nosso Pai querido. Qualquer bom pai gosta de dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais Deus quer dar coisas boas aos seus filhos. Se tem experimentado situações adversas, não desfaleça na sua fé. Aquele que é o Deus dos impossíveis, Ele é o nosso paizinho. E Ele cuida dos seus filhos. Nós precisamos de entrar neste nível que, por vezes, para tratar uma situação, tem de ser ao raiz do problema. Às vezes, por causa das situações da vida, começa-se a desviar o pé do caminho. Às vezes é uma coisinha tão ligeira, nem se nota a dor.
Às vezes nós precisamos de voltar a andar de forma correta. É importante nós fazermos uma análise e voltar a caminhar em firme pé naquilo que é a palavra de Deus. Será que nós conseguimos, em certas áreas da nossa vida, perceber que precisamos tomar um banhinho? É tal necessidade que existe, mas nós não conseguimos ver. Mas se nós formos muito, muito honestos, nós até sabemos. Deus quer todo o nosso coração, mas Ele precisa que nós permitamos que Ele venha e toque nessas áreas. Ele quer restaurar essas áreas na nossa vida. Deus tem propósito para a tua vida. Mas para poderes cumprir o propósito de Deus na tua vida, tu precisas de deixar Ele mover-te. Porque é para a sua glória, não é fazer na tua própria força. Então nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida para nós podermos ser usados por Deus. A palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. A língua tem assim tanto poder, morte e vida. Boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso nós precisamos renovar o nosso entendimento para nós, mesmo nestes tipos de situações, nós mesmo assim podemos falar de acordo com a palavra de Deus. Escolham semear vida para colherem vida. A palavra de Deus nos diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes damos conosco apenas a procurar aquilo que está na mão de Deus, em vez de buscar o seu reino? Nós temos um Deus que se quer relacionar connosco, mas às vezes parece que no meio das dificuldades nós vimos a Deus e olhamos para a mão dele para ver o que é que ele tem para nos dar. E esquecemos, se passarmos tempo com ele, se passarmos o nosso tempo a fazer a sua vontade, que ele vai abrir a sua mão por iniciativa própria para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de fazer e cuidar daquilo que é importante. Há vários episódios na palavra de Deus que fala sobre as batalhas que o povo de Israel fazia. Por exemplo, o rei Josafá, a forma como Deus cuidou disso foi que ele disse: olha, esta luta não é tua. Deus lutou por nós. Mas eu lembro-me de outra situação, por exemplo, Davi. Deus deu capacidade a Davi para ele lutar e vencer o Golias. Uma das coisas que eu penso pelos quais Deus não funciona sempre da mesma forma é porque isso criava fórmulas na nossa vida. Isso iria causar um problema, é que nós fazíamos as coisas sem depender de Deus. Deus sempre dá instrução para que nós possamos depender dele. Há situações na nossa vida que nos alcançam, mas essas coisas são momentâneas. Nós precisamos continuar a olhar para o todo. Nós continuamos a olhar para um Deus que não é um Deus para ver se dá. Nós precisamos de ir a Deus porque Ele já deu. Ele já deu o seu melhor a nós. E porque Ele já deu, nós podemos confiar nele. Que em Jesus Ele alcançou para nós também todas as coisas. Amém?